Vou passar então para vocês quais são os 5 motivos, as 5 justificativas que as seguradoras têm usado para negar o direito à indenização do produtor rural. O primeiro deles é quando o produtor ele não comunica imediatamente à seguradora no caso de ocorrência do sinistro. E isso pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, um vendaval pode deixar aquele produtor incomunicável. Então, dessa forma, ele vai encontrar dificuldades para informar a seguradora da ocorrência desse sinistro. Então, dessa forma, o que eu te aconselho a fazer, produtor, é sempre registrar toda a evolução da sua colheita, da sua plantação, a partir da data do sinistro. Então, registre com fotos, vídeos, chame testemunhas, seus vizinhos ali de propriedade rural, para que eles também possam verificar e caso você tenha que entrar com uma ação judicial, você ao menos vai ter alguns documentos e testemunha que possam te ajudar a obter a indenização, ainda que por meio de um processo judicial. Então, nesse caso, assim que você tiver a primeira oportunidade de comunicar a seguradora, faça isso o quanto antes, tendo em vista que isso aí pode ser um motivo para ela te negar a indenização. O segundo motivo mais usado para que a seguradora te negue a indenização é quando você faz a colheita sem a autorização da seguradora. É isso mesmo. Toda vez que você comunica que aconteceu um sinistro na sua plantação, a seguradora tem que te autorizar a realizar a colheita, sob pena de negar a indenização a você, produtor. Isso acontece porque a seguradora tem que enviar um perito, um agrônomo que vai ali verificar quais foram as ocorrências, qual foi o seu prejuízo e verificar também qual que é o valor da indenização que você vai ter direito a receber no caso de perda parcial da sua colheita. Então, toda vez que você for fazer a colheita da sua plantação depois da ocorrência do sinistro, peça para a seguradora te autorizar ou endossar esse procedimento de colheita. Caso contrário, você pode ter um problema para receber a sua indenização. Agora, Leandro, e caso eu tenha esperado a autorização da seguradora e mesmo assim ela negar a indenização? Bom, então nesse caso não vai ter alternativa para você a não ser entrar com uma ação no Poder Judiciário. E esse documento, essa prova de que você aguardou a autorização da seguradora vai ser um documento muito importante para você instruir a sua petição no processo judicial. O terceiro motivo que a seguradora mais usa para negar a indenização para o produtor rural é quando ele faz a plantação fora das ARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático. Então, nesse caso, quando o produtor faz a plantação ou a colheita fora dessas ARC, ele vai ter a indenização negada. Agora, o que eu te aconselho a fazer é que o perito da seguradora, aquele técnico responsável por fazer o laudo pericial, ele vai ter que informar naquele laudo se essa plantação realizada fora das ARC, ela foi decisiva ou não para a ocorrência da perda. Caso essa plantação realizada fora das ARC não tenha sido um motivo determinante para a perda da sua colheita, nesse caso você ainda tem chance de obter a indenização, tendo em vista que alguns eventos climáticos não têm muito nexo com a questão de plantação dentro ou fora das ARC. Então, nesse caso, você vai obter aí muito mais chance de ganhar a sua indenização decorrente do contrato de seguro. E o quarto motivo é quando há uma divergência da área plantada em relação ao contrato. Isso aí normalmente acontece quando o produtor rural ele consegue fazer uma plantação dentro das ARC, porém uma pequena parte da sua área ele vai conseguir plantar somente após a data recomendada. Então, nesse caso, o que deve acontecer é que você deve pedir o endosso da seguradora para a alteração da área plantada. Se a seguradora endossar essa alteração da área, você não vai ter problema. Agora, se ela demorar para fazer isso ou se ela não fizer esse endosso, certamente ela vai te negar a indenização. E aí o que eu te aconselho a fazer? Registrar todo o comunicado que você fez entre você e a seguradora, por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Guarde todos esses documentos, registre todas essas informações para que você possa, no eventual processo judicial, você usar isso como prova para falar que quem teve a desídia, quem teve a negligência, quem demorou para endossar essa alteração de área foi a seguradora e que, portanto, você não teve culpa dessa alteração da área plantada, porque a seguradora que demorou ou não deu o endosso para você. Então, nesse caso, você vai obter muito mais chances de ganhar essa indenização por meio de uma ação judicial. E o quinto e último motivo é quando você não tem documento suficiente para comprovar a sua perda, para comprovar que houve o sinistro.
Então, nesse caso, é o pior dos casos, porque você, nem mesmo com um processo judicial, você vai poder receber a indenização. Porque processo é documento, processo é prova. Então, quanto mais documentos, quanto mais provas você tiver, você vai ter mais chances de obter a indenização. E ainda que, lógico, nesse processo judicial. Então, o que eu te aconselho a fazer? Desde o primeiro momento, você deve guardar todos os documentos inerentes à sua plantação. Então, se você vai ali comprar uma semente, guarda a nota fiscal. Então, desde esse momento, você começa a registrar por foto, vídeo, documentos hábeis, laudos periciais, até mesmo análise de solo. Todos esses documentos podem ser importantes no caso de ocorrência de um sinistro. E quanto mais documento você tiver, como eu disse, maiores são suas chances de obter a indenização, ainda que por meio de um processo judicial. Então, essas são as dicas que eu passo para você. Registre tudo, guarde sempre uma pasta de cada ano que você fez ali a sua plantação, para que você tenha tudo registrado e, em caso de necessidade, você tenha tudo que você precisa para ganhar um processo judicial. Beleza? Se você gostou dessas dicas, compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar dessas informações que eu trago aqui para você. E se você quiser sugerir um novo tema para eu trazer aqui para você nesse nosso bate-papo, manda uma mensagem para mim por meio de outras redes sociais. E se você quiser sugerir novos temas para eu trazer aqui nesse nosso bate-papo, deixa um comentário aqui abaixo que eu vou fazer isso na medida que for possível.